Você sabia que o Coliseu de Roma podia abrigar até 50.000 pessoas? Sim, 50.000! Era tipo o Rock in Rio da antiguidade, só que, em vez de guitarras e fogos de artifício, o show principal era um leão jantando alguém. E o pior, a multidão ia à loucura. Pois é, a humanidade evoluiu. Mais ou menos. Mas calma, antes de julgar os romanos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagine a cena. Roma, século I depois de Cristo. O império está no auge, cheio de poder, mármore e muito ego. O imperador da vez é Vespasiano, um cara que olhou para o centro da cidade e pensou: o povo tá meio revoltado, bora construir um estádio gigante para distrair essa galera. E assim nasceu a ideia do Coliseu, ou como era chamado na época, o Anfiteatro Flaviano. Um nome bem mais pomposo, porque marketing é tudo, né? Vespasiano começou a obra por volta do ano 72, e o detalhe é que o terreno escolhido era onde ficava o palácio bizarro do imperador anterior, o Nero. Sim, aquele que supostamente botou fogo em Roma e depois construiu um palácio só para ele. O povo odiava o Nero. Então, Vespasiano teve a brilhante ideia de apagar a memória do antigo palácio e colocar no lugar um estádio para o povo. Foi basicamente o primeiro rebranding político da história. Esquece o tirano, agora é entretenimento. E deu muito certo. A construção durou uns 8 anos e foi finalizada pelo filho de Vespasiano, Tito. E quando o negócio ficou pronto, Roma inteira pirou. O Coliseu era uma estrutura gigantesca de pedra, concreto e, claro, muito suor de escravos. Tinha 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares, e podia receber cerca de 50.000 espectadores, com alguns historiadores arriscando até 80.000. Era basicamente o Maracanã do Império Romano, só que com menos cerveja e bem mais sangue. Agora, o que o povo ia fazer lá dentro? Bom, o menu de atrações era bem variado. Tinha gladiadores se enfrentando até a morte, batalhas navais falsas. Sim, eles enchiam a arena de água para simular navios, caçadas com animais selvagens, execuções públicas e até reencenações de batalhas históricas. Porque, afinal, nada de escultura como assistir a um urso arrancando o braço de um cara chamado Flávio. E tudo era pensado para impressionar. O Coliseu tinha um sistema de cobertura retrátil, tipo um teto de estádio moderno, só que este aqui realmente funcionava. Havia também uma engenharia absurda de túneis e elevadores sob a arena, que serviam para subir cenários e animais direto para o palco. Os romanos basicamente inventaram os efeitos especiais antes do CGI. Imagina o susto. Você está lá, torcendo para o seu gladiador favorito, e do nada, surge um tigre africano do chão. Netflix nenhuma consegue superar essa experiência. Mas nem tudo era glamour. A vida dos gladiadores era dura e geralmente muito curta. A maioria era composta de escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos. Mas, sim, existiam os famosinhos. Gladiadores que viravam celebridades, com direito a fã-clubes e até grafites com coraçõezinhos nos muros da cidade. Eram os influencers da época, só que em vez de vender colágeno, eles vendiam mortes espetaculares. O público era um show à parte. As arquibancadas do Coliseu eram divididas por classe social. Os senadores e nobres ficavam nos lugares mais próximos da arena, tipo um camarote VIP. Já o povão subia lá para cima, no sol, sem sombra nem conforto. O equivalente à pista normal de um festival. As mulheres, aliás, só podiam assistir dos lugares mais altos, bem longe da ação, porque, né? O patriarcado é mais antigo que o próprio Coliseu. E os romanos levavam isso muito a sério. Eles assistiam aos jogos com a mesma paixão que a gente hoje vê uma final de campeonato. Gritavam, apostavam, vaiavam e, claro, pediam sangue. O famoso gesto do polegar para cima ou para baixo veio dessa época. Embora, na verdade, os historiadores digam que o sinal era um pouco diferente e mais confuso. Tipo tentar entender as regras do Big Brother. Agora, lembra da parte das batalhas navais?
Pois é, eles realmente enchiam o Coliseu de água. Roma era tão avançada que criou sistemas hidráulicos capazes de inundar e drenar a arena inteira em questão de horas. Tudo isso só para ver mini navios se chocando enquanto prisioneiros se afogavam. Parece exagero, mas é verdade. Se a Netflix fizesse uma série sobre isso, se chamaria Anfiteatro, Sangue, Areia e Drama. E Tito, o imperador que inaugurou o Coliseu, fez isso com estilo. Foram 100 dias de jogos seguidos. Tinha tanto espetáculo rolando que, em certo ponto, ninguém nem lembrava mais o motivo da festa. Era tipo um carnaval que nunca acabava, mas com menos samba e mais decapitações. Durante os séculos seguintes, o Coliseu foi palco de todo tipo de evento. Quando o Império Romano começou a ruir, as lutas diminuíram e o lugar virou até abrigo e pedreira. Sim, os próprios romanos começaram a desmontar o Coliseu para usar as pedras em outras construções. Foi o "faça você mesmo" da Idade Média. E até o Papa deu uma ajudinha, pegando parte do mármore para construir igrejas. Que ironia do destino! O lugar onde milhares morreram virou matéria-prima para templos religiosos. Mas o tempo passou e o Coliseu sobreviveu. Terremotos, saques, abandono. Ele continuou de pé, como se dissesse: podem tentar me quebrar, mas eu ainda sou o prédio mais famoso da história. E é verdade. Mesmo em ruínas, o Coliseu ainda é uma das construções mais impressionantes do mundo. Hoje ele recebe milhões de turistas por ano, todos pagando caro para entrar, tirar uma foto e fingir que estão refletindo sobre a história, quando na verdade estão pensando no gelato que vão tomar na esquina. E o mais curioso é pensar que aquele mesmo espaço, que já viu tanto sangue e morte, hoje tem fila para selfie. É quase poético. A humanidade continua adorando um espetáculo. Só mudaram os figurinos. Antes era o gladiador, agora é o influencer. E se você parar para pensar, o Coliseu era basicamente o primeiro reality show da história, com eliminação literal. Imagina se tivesse internet naquela época. Assine o canal do César e veja quem sobrevive na próxima rodada. E o povo comentando: torcia pro Marco, mas o Leão foi mais carismático. A diferença é que hoje a gente cancela alguém no Twitter. Naquela época, o cancelamento era com espada mesmo. Mas, piadas à parte, o Coliseu foi e ainda é um símbolo de tudo o que Roma representava: poder, grandiosidade e uma boa dose de insanidade. Ele mostrava que o império podia controlar tudo, até a vida e a morte. Era um lembrete físico de que Roma mandava e o resto obedecia. E, sinceramente, não há nada mais humano do que transformar violência em entretenimento e chamar isso de tradição. Ainda assim, não dá para negar. A engenharia por trás disso era genial. O Coliseu foi feito sem guindastes modernos, sem o cimento como o nosso, e continua firme há quase 2000 anos. Enquanto isso, tem prédio moderno que cai com um ventinho mais forte. Hoje, quando você olha para aquelas paredes esburacadas, dá para quase imaginar os ecos das multidões gritando, os rugidos dos leões, o cheiro de sangue e areia. E ao mesmo tempo, você vê turistas tirando foto com pau de selfie. A linha entre o passado e o presente nunca foi tão fina. Então, da próxima vez que alguém te disser que o Coliseu podia abrigar 50 mil pessoas, lembre-se, não era só um estádio, era um espelho da alma humana. Um espelho meio sujo, meio sanguinário, mas incrivelmente fascinante. E no fundo, talvez a gente não tenha mudado tanto assim. A diferença é que agora o nosso Coliseu cabe no bolso e se chama YouTube. Mas e você? Entraria no Coliseu para ver um espetáculo daqueles? Ou seria do tipo que venderia pão e vinho na porta? Me conta aí nos comentários, porque eu tô curioso para saber quem aqui ia torcer pro gladiador e quem ia fugir na primeira mordida do leão. Se gostou dessa viagem no tempo, deixa o seu like, se inscreve no canal e prepare-se, porque na próxima história, a arena vai ser ainda mais impressionante. Obrigado por assistir e até a próxima!